fico sempre meio com dificuldade em falar com vocês, sobretudo com a escola de base, porque não existe uma comunidade de base igual, entende? Quer dizer, o que o pessoal tem que fazer em São Luís não é o mesmo do que deve ser feito em Coroatá. Que São Luís é diferente de Coroatá, não é? Tem outro mundo. E eu venho lá do Amapá, eu lá tenho uma certa, 20 anos que caminho lá com o pessoal, então mais ou menos sei o que dizer. Eu aqui nunca andei, já andei muito nesse Maranhão, mas não fiquei junto com vocês na luta do dia a dia. E nem sempre posso dizer, bom, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Acho que nós temos cada comunidade, cada grupo tem que inventar a sua maneira. Sua maneira de quê? De fazer o quê? Sua maneira de ser fiel a este projeto. Tem um projeto, tem uma luta aqui dentro, tem uma caminhada aqui dentro. Aqui dentro tem um resumo de mais ou menos 2000 anos de caminhada. Nós fizemos mais 2000 depois disso. São 4000 anos que estamos caminhando aqui dentro. E isso nós vamos tentar buscar. E vamos tentar buscar isso a partir da experiência de uma comunidade que foi aquela de Mateus. E que transformou sua experiência num livrinho que agora é conhecido como o Evangelho de Mateus. Talvez nem Mateus escreveu, ele mesmo. Talvez ele fosse o animador da comunidade. Refletirmos juntos, discutirmos juntos. A gente lê esse livro, a gente vê que tem muita mão que entrou no meio, não é uma mão só. É livro feito de mutirão, livro feito de muita gente, livro feito a partir de livro que já tinha. Tem muito texto de Mateus que a gente encontra iguaizinhos ou quase no mesmo Evangelho de Marcos. Quer dizer que a turma já estava lendo de Marcos, que já tinha sido escrito, mas trocou alguma coisinha de interessante. Já tinha sido escrito um Evangelho, mais ou menos uns 10 anos antes. Não é que tinha passado muito tempo, não. Nem 30 anos tinha passado. O grupo de Marcos escreveu um Evangelho para a sua comunidade. 10 anos depois, o grupo de Mateus estava lendo esse mesmo Evangelho, achava interessante, bonito, mas não combina com a nossa comunidade. Então tem muita coisa no de Marcos bonito, a gente pega, mas pega e vai dar uma arrumada diferente. Acrescenta alguma coisa, corta outra, põe outra. Diz, mas por quê? Se depois você pensa que 5, 6 anos depois, teve um outro grupo, que era o grupo de Lucas, que tinha na mão, seja o de Marcos, seja o de Mateus, estava lendo os dois, estava mostrando dos dois, mas dizia, eu vou escrever outro. Não combina bem com a minha comunidade. Ele vai escrever outro. E depois de 10, 20 anos, um outro grupo de João disse, não, esses 3 lá são bons, mas eu escrevo outra coisa. Esqueceu os 3 de vez, afastou lá, tá, deixa lá os 3, vou fazer outra coisa de vez. E fez um outro evangelho todo diferente. E a gente se pergunta, mas espera aí, o que é isso? E tem gente ainda hoje, estudiosos sobretudo, porque o povo é muito mais simples, não tem essas frescuras. Mas tem estudiosos que tem muito essa preocupação, que fica lá, mas como é? O que é que Jesus fez mesmo? Aí Mateus disse que Jesus subiu em cima da montanha e lá ele fez um grande sermão que chamou o Sermão da Montanha. Aí tu vai pegar o de Lucas e diz que Jesus baixou da montanha e quando esteve lá embaixo fez um sermão debaixo da montanha. E a gente se pergunta, mas Jesus estava em cima da montanha ou estava embaixo da montanha? Estava arriba ou estava embaixo? Mateus botou ele arriba, Lucas botou ele embaixo. Tem que ver. Quer dizer, Tem que ver o que diz Marcos. sim, eu já vi nos comentários da Bíblia um biblista dizer que a montanha era feita assim e que Jesus estava aqui. E que visto do ponto de vista de Mateus, que estava aqui, Jesus estava em cima. Do de Lucas estava embaixo.
E a gente não vai saber aonde estava Jesus quando fez aquele sermão, não. Por que a gente não vai saber? Porque a gente não estava lá para ver. Não estava lá. Nem a gente vai saber se ele fez mesmo aquele sermão. Porque Marcos, por exemplo, não fala daquele sermão. João também não fala daquele sermão. Aí se pergunta, mas então o que está aqui dentro, o que interessa? Pois, gente, quem escreveu este evangelho? Eu vou dizer isso porque é importante para nós hoje, entendeu? Quem escreveu esse evangelho estava lá pouco se importando de fazer uma crônica jornalística. Não estava fazendo jornalismo. Nós aqui temos lá o companheiro filmando tudo, nosso jornalista, ele vai dizer, o Sandro falou isso, eu estava lá, estava naquele lugar, tem documentário. Isso não interessava aos nossos veteranos, aos nossos antigos. Não. Quando Mateus escreveu seu evangelho, quando Marcos escreveu seu evangelho, o que tinha realmente no coração, a preocupação de Mateus, não era contar a história de Jesus. A preocupação de Mateus era fazer com que a sua comunidade continuasse fiel ao projeto de Jesus, no lugar onde estava. A preocupação de Mateus não era conhecer a história de Jesus, mas era nós ser fiéis a aquele projeto aí. E se para o grupo de Mateus era importante botar Jesus ali na montanha, Mateus o botava. Por quê? Porque é assim que eles descobriram que significava continuar fiéis ao projeto de Jesus. E por outro lado, quem disse que não foi? Quem disse que foi embaixo? Por outro lado, Jesus não continua vivo. Será que ele não está aqui, Jesus? Esta é a memória dos evangelistas. Cristo está vivo. E se está vivo, ele vai comigo onde eu quero, né? Junto com a gente ele vai. Em cima da montanha ou embaixo da montanha. Quando o nosso amigo Mateus, quando o nosso amigo Marcos, quando o nosso amigo Lucas, ou aquelas comunidades aí, escreveram seu evangelho, eles estavam vivendo sua situação, tinham seus problemas, tinham suas crises, tinham suas dificuldades, como nós ontem levantamos aqui as nossas vitórias, os nossos fracassos, os desafios, as dificuldades que nós temos. A mesma coisa era no tempo de Marcos, no tempo de Mateus, de Lucas e João. E o que é que fez Mateus? O que é que fez Marcos? O que é que fez Lucas? Simplesmente ele foi buscar na memória da comunidade aquilo que representou o projeto de Jesus do ano 30, quando Jesus entrou na luta. Foi lembrando por que é que Jesus morreu e por que Deus o ressuscitou. Por que é que continua vivo aquele homem que foi morto como subversivo e como blasfemador? Por que é que Deus ressuscitou justamente aquele homem aí de Nazaré que as autoridades civis taxaram de subversivo e as autoridades religiosas chamaram de blasfemador e mataram por causa disso? E o blasfemador e o subversivo está vivo hoje. Por quê? Por que foi chamado de blasfemador? Por que foi chamado de subversivo esse homem? Por que o mataram? E por que Deus tomou o partido dele e o fez viver, não o deixou morto? E esta memória aqui, eles trouxeram para cá. E com esta memória aqui, eles tentaram responder aos grilos, aos problemas, às dificuldades que eles tinham, para que essa comunidade fosse capaz de continuar fiel à memória do blasfemador e do subversivo, que é o nosso Deus, que Deus ressuscitou.
E cada comunidade tinha seu problema. Por isso que o grupo de Mateus não se contentou com aquilo que escreveu Marcos. Por isso que o de Lucas não se contentou com aquilo que escreveu nem Marcos nem Mateus. E o João também escreveu outra coisa. E nós devemos escrever o quinto evangelho. Porque anunciar o evangelho não significa contar aquilo que está escrito na Bíblia, viu? Anunciar o evangelho não significa contar o que está escrito na Bíblia, se bem que nós hoje vamos fazer isso, mas não é esse aqui que vamos fazer hoje, o anúncio do evangelho não. Anunciar o evangelho significa nós hoje, 1993, aqui nesse Maranhão, descobrir o que é que significa ser fiéis à memória deste homem, Jesus de Nazaré, que morreu por ser blasfemador e subversivo, mas que continua vivo porque Deus tomou partido dele e nos disse: é a ele que vocês têm que seguir, a ele vocês têm que escutar, ouçam-no, sigam-no. Ser fiéis à memória de Jesus significa anunciar o evangelho, não contar o que Jesus fez. Contar o que Jesus fez é para nos ajudar a ser fiéis a isso. Porque eu acho que vocês já disseram muito bem ontem, quando se falou muito de ligação, fé e vida. Se você acha que ser cristão é saber de cor e salteado esse evangelho, eu sou muito mais cristão do que vocês. Muito mais, porque conheço muito mais de cor e salteado que trouxe aqui. Meu trabalho é esse aí mesmo. Mas ser cristão significa ser capaz de viver como Jesus viveu, então aí temos que juntar as mãos, nos penitenciar quando erramos e nos ajudar a acertar daqui para frente. É por isso que nós vamos trabalhar hoje a partir deste evangelho. Não para saber a história de Jesus, mas para descobrir o que significa ser fiéis à memória deste homem aqui, que é o nosso Deus. Martinho Lutero, que apesar de ser para nós católicos depois o fundador dos protestantes, foi um grande teólogo, grandíssimo teólogo. Martinho Lutero disse uma vez que são dois os pontos de referência da nossa caminhada, as duas Páscoas, a Páscoa do Egito e a Páscoa de Jesus. O cristão deve ser fiel a essas duas grandes Páscoas, para que continue sendo celebrada a Páscoa da libertação. Isso em 1500, comecinho de 1500, falava Martinho Lutero. Então vamos fazer a mesma coisa hoje. E para fazer de maneira mais concreta, descobrir melhor qual foi o esforço desta comunidade de ser fiel à memória de Jesus, para nós fazer o mesmo esforço hoje e ver o que significa hoje ser fiel no nosso Maranhão, na nossa situação, vamos ter que conhecer primeiro aquilo que preocupou o evangelista quando escreveu seu evangelho, que não foi tanto a história de Jesus, mas foi os grilos da comunidade. Então o que nós fizemos ontem, temos que fazer hoje de maneira muito curtinha, rapidinha, eu faço para vocês qual era a situação da comunidade de Mateus. Certamente era uma situação de bastante pobreza, porque onde há muito doente, normalmente é porque há muita fome, viu? A fome e a doença andam juntos. Normalmente quem tem condições de se alimentar bem não fica tão doente assim. A doença é fruto, muitas vezes, de um corpo fraco. E se você vê essa multidão de doentes com que Jesus esbarra no livro de Mateus, é porque realmente a situação do grupo de Mateus, que lá está refletido, é uma situação de gente na beira da fome mesmo. Tem uma parábola de Mateus que conta essa história. Uma parábola é uma comparação, mas uma comparação para servir tem que ter lógica, senão não funciona. Vocês lembram aquela comparação que Mateus fez um dia
no seu evangelho, quando ele disse que saiu o dono de um terreno para chamar pessoal para trabalhar, lembra? Saiu 6 horas da manhã e chamou gente para o serviço. Saiu às 9 da manhã, tinha mais gente, chamou também. Saiu meio-dia, ainda encontrou gente que não estava trabalhando, vem trabalhar. Saiu 3 da tarde, 5 da tarde e ainda encontrou gente sem trabalhar. Isso reflete a situação do grupo de Mateus. Quanta gente desempregada devia ter. E lá estava o latifúndio. Lá está o latifúndio, o dono da grande terreno, que chamou um monte de gente para trabalhar. Só que é um latifúndio com um dono diferente, porque no fim, quando paga o salário de maneira meio nova. Mas esta é a situação. Mateus, as comunidades de Mateus quase com certeza estão lá, no norte da Palestina, naquela área que hoje é chamada de Colinas de Golã, na divisa entre a Palestina e a Síria e o Líbano, não é? Eu não sei se a gente não conhece muito essas áreas, mas mais ou menos o grupo de Mateus está por aqui. Aqui tem Nazaré, aqui Jerusalém, aqui Belém. Nazaré é aqui. E aqui em cima está o grupo de Mateus, nas terras de Zabulon e Neftali, como ele vai fazer Jesus iniciar seu evangelho. Lá no norte, no coração do latifúndio romano. Os romanos que estavam mandando na época de Mateus tinham fortalecido um sistema de produção muito sofisticado e que durou por muitos séculos, que foi o sistema do latifúndio escravagista. A terra entregue a pouquíssimas pessoas, gente muito rica, com muita terra, e para trabalhar nessa terra, o escravo. Isso foi o sistema que os gregos inventaram e os romanos aperfeiçoaram. Quer dizer, a grande produção do tempo do Império Romano era baseada no latifúndio escravagista. Milhares e milhares de escravos trabalhando nos campos, trabalhando nas minas para enriquecer o poder comercial das grandes cidades, dos grandes mercados controlados pelos romanos. O que se produzia nessa área, sobretudo, era trigo, era azeite de oliveira e era vinho. Os 3 grandes produtos desta área, produtos que eram carregados pelos navios até Roma ou até os grandes empórios comerciais da região. Um mercado muito forte, um mercado capaz de comer tudo que era produzido. Tudo que era produzido. Se você quer ter uma ideia de como funcionava o mercado no tempo de Roma, e parece um pouquinho com o que está acontecendo hoje, se vê que com outras regras de jogo, mas nós temos no livro do Apocalipse, quando se fala da grande Babilônia, a grande prostituta que representa Roma e todo o seu sistema organizativo, seu império dominador, no capítulo 18 do Apocalipse, eu vou dar uma lida para vocês. Você entende o que eu estou querendo dizer agora, porque isso funciona para o tempo de Mateus. Apocalipse capítulo 18. Quem tiver a Bíblia já pode acompanhar, viu? Não é pecado não. Capítulo 18, a partir do versículo 11. Imagina nesse grande conflito entre os que têm fé em Jesus e o Império de Roma. É um conflito que ontem, quando
Veio aqui o companheiro falar do que está acontecendo, Padre Firmino, parece que é como chama, que falou dessa situação toda mundial como está aí. Eu lembrei que era um grupo de Mateus frente ao Império Romano. A gente diz, como é que o Maranhão vai se salvar frente a essas jogadas que estão fazendo o Japão, a Alemanha, Estados Unidos? Nós estamos pensando que é que vamos jantar hoje à noite, eles já estão pensando que vão roubar em 2054. Eles estão pensando, estamos na frente 50 anos de planejamento para nos... E a gente se pergunta o que é que a gente vai fazer, o que é que as SEBs vão fazer frente... Eu acho que mais ou menos, pelo menos a nível psicológico, mais ou menos devia ser a mesma coisa. Se você pensa, aqueles 4 gatos pingados, que eram os poucos que estão de Mateus, estão começando o negócio, entende? É pouquinha gente. Frente a este mundo. E aí João imagina esse confronto entre os que creem em Jesus e no Cordeiro e os que estão do lado da besta. E imagina a destruição deste sistema. Sonho. Como nós sonhamos, não é? A transformação. João também sonhava. Quem não sonha não é cristão, viu? Aí João disse assim, o dia que vai cair essa Babilônia, esse sistema opressor, diz, quem vai chorar serão os grandes reis, os generais, os capitães. Quem vai chorar serão os grandes comerciantes da terra, porque já ninguém vai comprar suas mercadorias. Mercadorias de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda espécie de madeira, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore, canela de cheiro, especiaria, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, trigo, farinha, gado, ovelhas, cavalos, carros, escravos, vidas humanas. Todos se comprava, todos se vendiam. Parece um pouquinho hoje, não parece? Supermercado. Tu encontra tudo lá, o grande mercado. Hoje a gente escuta falar do mercado. O mercado hoje é o grande Deus que regula toda a vida. Está lá. Imagina esse grupo de gente que trabalha nos latifúndios dos grandes fazendeiros, produzindo de tudo que está, dessa lista enorme que está aí, sobretudo o trigo, o vinho, o óleo, para ser levado para as grandes capitais, para as grandes cidades. Isso significa muita fome. Isso significa muita doença. Vocês que estão acostumados a viver ilharga com o latifúndio sabem disso, né? No Maranhão a cerca está muito grande, né? E aí você vê, aonde está o latifúndio, do outro lado está a pobreza, está a fome, não tem jeito. E esta é a situação do grupo de Mateus. A situação econômica. Se você analisa a situação política, você vê lá, esse império não tem alternativas. Não havia oposição, nem o PT existia naquela hora. Não havia nem o sonho da oposição. Vão ter que passar mais 30 anos para termos a primeira grande revolta de escravos. Vai ter depois, os escravos não vão se acostumar a viver escravo, não. Mas a situação real é onde está a organização. Não havia. Não havia sindicato, não havia partido, não havia... Quer dizer, o império estava muito bem articulado, muito bem montado, com a força militar, sobretudo. A grande força dos romanos era a força militar. Os exércitos, as legiões romanas. Você lembra como chamava aquele diabo? Tem um diabo no Evangelho que é o diabo mais complicado para Jesus expulsar, porque normalmente quando Jesus disse vai embora, o diabo vai embora mesmo. Esse aí não. Tem um diabo que Jesus manda embora, ele fica negociando. Não, ele diz, espera aí, que... Lembram aquele diabo danado?
daquele homem. Mateus diz que eram dois, eu não sei se era um só, como diz Marcos, eram dois. Mateus costuma sempre fazer uma dupla, a comunidade. Não é só um que está apanhando lá, são dois que estão apanhando lá. Acorrentados, se machucando, no cemitério, se ferindo. Na terra da Decápole, Gerasa, aqui, esta área é aqui. A terra mais rica. A terra que os profetas Amós chamavam, que estava lá as madames, as vacas de Bazã. Essa terra de Bazã aí. E Jesus chega lá e quer libertar o homem do demônio e não consegue. Um demônio danado. Aí pergunta, mas então qual é o teu nome? Como é que tu chama? E alguém lembra como chamava esse demônio? Legião. Se nós formos traduzir hoje em linguagem brasileira, como é teu nome? Forças Armadas. A legião eram as forças armadas dos romanos. Não era a legião de Maria não, viu? A legião de que fala aqui, legião, quando naquele tempo você usava a palavra legião, legião eram os esquadrões romanos, os batalhões romanos, as forças armadas. Na Palestina, na Síria, estava estacionada a 8ª Legião, sob o comando de Tito Varo. Eram os quartéis, as forças romanas. Chamar de legião seria como se hoje perguntasse: qual é o teu nome? Meu nome, e é o pior demônio, meu nome é Forças Armadas. Esse é o pior de todos. Para expulsar aquele demônio aí, olha a fadiga que Jesus teve que fazer. O cara fica negociando, olha, porcos aí, me manda nos porcos. Eu sei a história. E é o único caso de uma pessoa que é curada e que Jesus autoriza a dizer. Normalmente Jesus é muito, então não conta para ninguém, não diz para ninguém, fica quietinho, não espalha. Esse aqui não, vai e conta para todo mundo o que o Senhor fez para ti na sua misericórdia. Foi duro. Essa é a realidade, quer dizer, é uma situação lá, nessa área, está estacionada a 8ª Legião Romana. Aquela mesma legião, e isso aqui é importante ter presente, aquela mesma legião que alguns anos antes de Mateus escrever seu evangelho, um pouquinho de anos antes, essa mesma legião tinha baixado com toda a sua força sob o comando de Tito, filho do imperador romano, e tinha destruído Jerusalém, não deixando pedra sobre pedra. Não é um quartel policial qualquer, era a grande legião romana, o exército romano, baixou de lá, da Síria, e veio responder a uma revolta popular que estava na Judeia, e a resposta de Roma foi destruir e arrasar com tudo. Jerusalém estava completamente destruída. E quando Mateus escreve seu evangelho, isso ainda está pesando, porque o grupo que está escutando Mateus não é um grupo como nós de maranhenses, viu? Era grupo de judeus mesmo, de hebreus. Mateus escreve para hebreus. E para um hebreu, a destruição de Jerusalém foi algo de muito forte. Muito forte. Porque Jerusalém, para os hebreus, representava um pouquinho o centro deste sonho aí. Todo grupo que sonhava o futuro, talvez sonhasse de maneira diferente. E até o grupo de Jesus tinha um sonho diferente dos outros grupos, que eram os fariseus, que eram os zelotes, que eram outros grupos. Mas todos eles, inclusive o grupo de Jesus, no centro deste sonho tinha Jerusalém. Jerusalém era um pouquinho o escabelo dos pés de Deus, como diz o Salmo. Jerusalém era a luz das nações, como fala o profeta Isaías. Jerusalém era o lugar onde todos os povos deviam se reunir para celebrar e festejar a misericórdia do Javé libertador. Jerusalém não era uma cidade qualquer. Para nós hoje Jerusalém é uma cidade, pronto, ficou por lá. Mas para um grupo de judeus, Jerusalém era a cidade de Deus.
e agora não existe nada. O general Tito destruiu completamente Jerusalém, derrubou os muros, derrubou as casas, derrubou o templo, não sobrou pedra sobre pedra, como Jesus tinha dito, não vai ficar nem pedra sobre pedra. E tinha jogado sobre as ruínas de Jerusalém um monte de sal, para que nem o mato tomasse conta, para que nada pudesse viver naquela área. E toda a Judeia tinha sido declarada terra inóspita. Quer dizer, ninguém mais podia morar lá. Todos os judeus foram expulsos de lá, botados para fora. E pode imaginar que alguns judeus que moravam aqui devem ter caçado as terras mais próximas, aqui onde estava Mateus, ter chegado gente, porque quando você vai embora, vai caçando uma terra pertinho, vai lá. Talvez tinha parentes, amigos lá, não sei. Mas com certeza o grupo de Mateus sente forte esse negócio. Por isso que Mateus vai dizer, Mateus é aquele que vai contar a história de uma estrela, você lembra? De uns magos do Oriente que viram uma estrela resplandecer, como dizia o profeta Isaías, né, que as nações teriam visto essa luz. E quando foram atrás dessa luz e chegaram em Jerusalém, o que aconteceu? A estrela apagou. De Jerusalém, que devia ser a luz das nações, na realidade está no escuro. A estrela acabou-se. E não acabou-se porque daí sabiam tudo, sabiam aonde devia nascer Jesus, sabiam tudo, mas não queriam nada com Deus. Não queriam receber esse novo. Queriam matar Jesus. E Mateus acrescenta, logo que saíram de Jerusalém, a estrela voltou a brilhar. Quer dizer, só mesmo em Jerusalém que a estrela não brilha. Quer dizer, Mateus, se jogaram fora Jerusalém, nada mal. Fizeram somente jogar fora uma lâmpada que já estava queimada, não tem problema, não. A luz não está em Jerusalém, a luz está em Belém. A luz está no campo, a luz está nos pobres, onde estão os pastores. Lá está a luz, lá brilha. Em Jerusalém. Por isso que Mateus vai colocar aquela página linda da promessa de Jesus: sobre ti vou construir a minha igreja, e as pedras do inferno, as forças do inferno não vão poder prevalecer contra. Dizia, a pedra inabalável. As pedras de Jerusalém caíram todas, mas tem uma pedra nova, e essa pedra nova é a fé de Pedro, que diz, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Essa fé é a nova pedra. Por isso que Mateus conta aquela parábola que só ele conta, que você pode construir sua casa ou sobre a rocha ou sobre a areia, lembra? Se for sobre a areia, cai depois de um vendaval qualquer. Zé Mateus está cheio desse. A memória de Jerusalém está carregada em Mateus. E mostra que o que aconteceu com Jesus é o novo. Deixa de ficar com saudade. Para terminar esse quadro, para conhecer a situação do povo, tem que fazer um sonho novo. O de Jerusalém já foi. Um sonho novo, muito mais bonito. Vamos verificá-lo em Mateus. Qual é este sonho novo? Vamos buscá-lo junto. Só mais uma coisa, que era a situação religiosa do povo. Religiosa do povo. Já não existia mais o templo na hora de Mateus. Tinha sido destruído pelos romanos há poucos anos. Mas ainda existia toda essa mentalidade do judaísmo. O judaísmo, que é um troço complicado de explicar, mas que em poucas palavras quer dizer isso. Foi trocada a palavra de ordem dos profetas, que era, vocês têm que fazer a justiça. Lembram os profetas? Precisamos fazer a justiça. Com uma outra palavra de ordem, que foi a palavra de ordem dos fariseus, que nós precisamos ser justos. Cada um por si, Deus por todos. A religião tinha deixado de ser algo de coletivo, para virar muito individual. Eu tenho uma lei, eu vou ter que cumprir essa lei, eu vou ter que ser justo, porque se eu for justo, Deus vai me abençoar. Se eu for justo, Deus vai me recompensar.
E se você for injusto, Deus vai te castigar. A conclusão desta maneira de pensar, que reduziu Deus não mais ao Pai Salvador, mas a um juiz duro, rígido, que devia somente aplicar a lei, a conclusão disso era muito importante. Importante é que quem estava passando bem, quer dizer que era justo. E quem estava passando mal, quer dizer que era pecador. Daí pela primeira coisa que dizia, os ricos são bons. Rico é justo. Porque se fosse injusto, Deus castigava. Se o rico tem toda essa terra, se o rico tem todas essas riquezas, se o rico tem essa vida boa, é porque ele é bom, porque ele é justo perante Deus. E se você é pobre, é porque de alguma forma você é pecador. Pela primeira vez, teve gente na Bíblia dizendo que maldito o pobre. Isso é terrível, porque a nossa memória foi a memória de um Deus que se debruçou sobre as dores do povo, libertou o povo oprimido e pobre e o conduziu a uma terra boa. A nossa memória é do Deus dos pobres. A gente fala, Javé é o Deus dos pobres, né? E agora se diz o contrário. No mundo de Jesus diziam o contrário. Deus é o Deus dos justos. Deus é o Deus dos puros. E como é que eu vou saber se um é justo ou se um é impuro? Se for abençoado por Deus é porque é justo. Então tiver o bolso cheio, ele é justo. Claro que ele dizia isso, tinha o bolso cheio, né? Eram os saduceus, sobretudo, que diziam. Cheio de nota, dizia, bom, eu já tenho a bênção de Deus porque eu sou bom. Como tem muito político nosso ladrão que diz, não, mas eu sou muito católico, né? Cara, é muito cristão, cara. Rouba a vida toda, mas ele dá oferta para o padre, vai na missa ao domingo, não é verdade? E acha que ele é justo. Enquanto você é pobre, é porque de alguma forma, com certeza, você deve ter feito algum pecado. Essa mentalidade vingou muito. Vingou muito ao ponto que os fariseus diziam que se o povo continuava na opressão, era culpa do próprio povo, porque era pecador, porque não queria obedecer a todos os mandamentos da lei. E olha lá que não eram 10 só, não. Os fariseus listaram 613 mandamentos. Se já decorar os 10 hoje é um sacrifício, imagina decorar 613. No catecismo daquela época não era brincadeira não para garotada. 613 mandamentos. Mandamentos que o pobre nunca podia cumprir. Porque não era questão daquilo que você queria fazer. Era questão da situação que você se encontrava. Por exemplo, se você fosse pescador, você já era impuro. Porque na lista que eles fizeram, trabalho puro, trabalho impuro. Então, agricultor era trabalho puro. Pescador era trabalho impuro. Pastor era meio e meio. E quando Jesus vai chamar os pescadores, interessante isso. Os primeiros amigos de Jesus foram justamente os impuros. Lembra a reação de Pedro? Que afasta de mim, Senhor, que eu sou pecador. Ele tinha essa mentalidade. Por que pescador era impuro? Porque tinha uma lei na Bíblia que dizia que tinha um peixe, que era o peixe de pele, não de escama. Não sei como chama aqui no Maranhão. Lá que chama peixe de pele e peixe de escama. Peixe de couro. O peixe de couro, segundo o Levítico, é um peixe impuro. O peixe de couro. Só pode comer peixe de escama. Agora o pescador que pesca, ele não vai jogar o anzol e dizer aqui só pega peixe de escama. O peixe que pegar, pega, né? Lembra aquela parábola que Mateus conta? Mateus conta essa parábola. O reino dos céus é como um pescador que joga areia e depois separa os peixes bons dos peixes que não prestam. Joga os outros. Mas fazendo isso, ele está sujando. Estou puro. Por isso que pescador é a profissão. Vocês lembram de algum hebreu comendo peixe no Antigo Testamento? Alguém lembra? De algum hebreu comendo peixe no Antigo Testamento? Vocês lembram? Só Tobias. Mas Tobias está lá fora, estava lá em Nínive. Estava no exterior, já tinha se acostumado a
mentalidade. Hebreu não come peixe. Agora você abre o Evangelho, aí tem muita gente comendo peixe. O que quer dizer isso, gente? Você acha brincadeira isso? Quando é que o povo muda de hábito de comer? Quando não tem mais a comida que ele gosta. Não é verdade? Não tendo mais rapadura, então a gente come até outra coisa. Mas seria bom comer a rapadura. Bom comer a rapadura, diz o cearense. Mas que não tem mais rapadura. É que o trigo que o hebreu comia, o trigo, a farinha branca bonita, ia para Roma. E o povão tinha que se sujeitar a comer aquilo que nunca tinha comido, que não fazia parte do costume dele. Pescador era gente que tinha terra antes e que perdeu sua terra por culpa do latifúndio. E que, para não morrer de fome, se sujeitou a fazer um trabalho que não fazia parte dos costumes deles. Os únicos pescadores de que fala o Antigo Testamento são pescadores que vêm de Tiro, do Líbano. Entende? Hebreu não era pescador. Agora, tu lê o Evangelho, parece que está cheio de pescadores. Por quê? O que mudou? A situação é pesada. O povo não tem mais sua própria profissão. Criar porco era um crime para o judeu. E aí você encontra 2.000 criadores de porco. Não encontra? Encontra até o filho pródigo que foi criar porco lá quando perdeu toda a riqueza dele. Quer dizer, um hebreu que se sujeita a criar porco é porque perdeu qualquer outro emprego. E para não morrer de fome, faz o último emprego que sobra. Puro ou impuro. E em cima disso, os fariseus brincando. Mateus, vamos ver depois, Mateus mostra o ridículo dessa mentalidade, quando depois de 5.000 pessoas comer fartamente, quando Jesus ensinou a partilhar o pão, os fariseus vêm lá dizendo, mas os teus discípulos comem sem lavar as mãos. Ah, por favor, no lugar de ver que o povo todo está comendo, o que eles veem é que não lavam as mãos. Mas será benedito, esse fechamento, e tu não consegue ver o novo que está acontecendo porque fica grudado naquela mentalidade tola, fechada, pensando que Deus é obrigado a agir conforme tu está fazendo e esquecendo que Deus é bom e que ama antes de você ter nascido. Com a possibilidade de você ser bom para te amar, Deus, Ele te ama, te escolhe antes de você ter nascido, meu Deus. Então esta é a situação, não sei se ficou claro. Tem muita coisa que se parece com a situação de hoje. O apoio das autoridades religiosas não existia para o grupo de Mateus. As autoridades religiosas estavam fechadas num projeto que era um projeto superado, obsoleto, velho e opressor. Não estavam dando apoio a esse novo que estava acontecendo. Nem a autoridade política, nem as forças econômicas, nem as autoridades religiosas. Aí o grupo de Mateus se pergunta, bom, mas se nem o governador, nem o bispo me apoia, será que não estou errado eu? Essa é a pergunta que está no coração de Mateus. Será que nós não estamos errados, gente? Será que a gente não foi por demais radical? Será que a gente não foi... Essa é a dúvida que serpenteia no grupo de Mateus. Sobretudo depois de ver Jerusalém destruída. Será que Deus está castigando nós porque estamos largando a lei antiga? Já o grupo de Mateus não dava mais importância muito ali no Antigo Testamento. Então por que Deus deixou um monte de... Será que seguir Jesus Cristo foi a maior burrada que nós fizemos? Ou será que devemos mesmo se firmar nele? É bom estar com Jesus? Depois de destruída Jerusalém, os fariseus fizeram um grande concílio. Fizeram. Uma reunião deles. Para ver como é que deviam viver os judeus agora que não existia mais o templo. Numa cidade chamada Jamnia, eles se reuniram, todos os mestres, as autoridades religiosas da sinagoga, reuniram
e tomaram várias decisões. E entre estas decisões tomaram uma muito importante, dizendo que todo judeu que se confessasse cristão devia ser expulso da sinagoga. Que não havia mais lugar dentro do mundo judaico para quem estava com Jesus Cristo. E o grupo de Mateus eram todos de judeus, viu? Eram judeus cristãos, mas de origem judaica, que tinham crescido naquela mentalidade e agora são expulsos pelas autoridades. Usando a palavra moderna, são excomungados. O que aconteceria no Maranhão se os bispos se reunirem amanhã, por acaso, não vão fazer isso porque não são todos, mas vamos supor, que se reúnem e façam um documento que digam quem frequenta as SEBs não pode entrar nas igrejas católicas. Como alguns já fizeram isso. Tolo também tem entre bispos, viu? O que significa para o coração de vocês que no mesmo tempo são cristãos, e no mesmo tempo estão vivendo nas SEBs uma experiência nova, rica. Se amanhã dissessem, bom, quem está na SEBs é fora. Isso ia dar um problema seríssimo, não ia? Graças a Deus. Mas aconteceu com o grupo de Mateus. Quem era cristão, quem vivia, não podia mais participar da reunião oficial dos judeus. E eles eram judeus. E isso pesa no coração. Isso pesa no coração. E por quê não podia mais o cristão? Porque tinha desprezado todas as leis do Antigo Testamento. Porque não dava bola para essas leis todas, o sábado, a circuncisão, tinha superado isso. Por culpa disso, disseram os fariseus em Jânia, Deus nos castigou. Se Deus castigou Jerusalém, foi por culpa dos cristãos. Isso foi duro para eles engolir. Então o grupo de Mateus entrou em parafuso, como se diz. Como é que é esse negócio? É correto, não é correto? Tem gente forte de cabeça que sabe, e tem gente mais fraca, gente menos conscientizada, que fica logo em crise sem saber. Eles estavam lendo o texto de Marcos, mas não bastava, o de Marcos não tocava este assunto. Aí eles usaram de Marcos e escreveram outro evangelho, que é o de Mateus, para responder essa pergunta. No fundo, para dizer, gente, vamos continuar fiéis à memória de Jesus, apesar disso tudo. América Latina, de gente sofrida, cultura oprimida, discriminação. Mas a esperança, a luta da gente, que gera a semente da libertação. O povo de Deus vai quebrando as algemas e de passo em passo começa a andar. Está resgatando sua identidade, mais cedo ou mais tarde vai se libertar. Mais cedo ou mais tarde vai se libertar. Mulher no trabalho, marginalizada, no lar é tratada com imposição. Mas a luz da garra confere firmeza pra ter a certeza da libertação. O povo de Deus vai quebrando as algemas e de passo em passo começa a andar. Está resgatando sua identidade, mais cedo ou mais tarde vai se libertar. Mais cedo ou mais tarde vai se libertar. O pobre operário que gera riqueza, olha a sua mesa vazia de pão. Quais foram os pontos centrais que apareceram nesses textos e que marcam as referências da comunidade de Mateus? Quando Mateus, com sua comunidade, tenta refletir sobre a fidelidade ao projeto de Jesus, vai buscar estas memórias.
Esses mesmos textos, quase todos eles, os encontramos também em Marcos. Um dia que vocês tiverem tempo, de muita chuva, dá para trabalhar, vamos fazer o confronto dos textos para ver a maneira diferente de contar a mesma coisa. O ponto de partida, me parece, devemos destacar no primeiro texto o lugar. Mateus insiste muito sobre o lugar aonde começa essa história da salvação. Vocês me ouvem lá no fundo? Então eu vou falar mais alto em seguida. Deixa que não. É verdade, deixa eu ver. Além de tudo. Mas não vai gravar. Mais agora Tá de bom. perto. Melhor assim, a gente propõe uma Eu fico demais eletrizado. Daqui eu não tenho chinelo de borracha. Primeiro ponto me parece central, e Mateus vai acompanhar Jesus sempre a partir do lugar aonde Jesus coloca os pés neste momento, porque lá vão ficar os pés dele, o lugar aonde vai iniciar, aonde vai surgir o reino é a periferia. Não é o centro, não é em Jerusalém. Em Jerusalém lá havia a concentração no monte de Jerusalém, em cima da montanha, havia um muro, e dentro do muro, os 4 elementos básicos da opressão do povo: um armazém, para o mercado, um templo, um palácio e um quartel. São os 4 elementos que formam a cidade, que formam o centro, aonde estão os poderosos que, no último texto, vão decidir em matar Jesus. Jesus vai chegar em Jerusalém, vai chegar aqui no fim, mas vai entrar em confronto com Jerusalém, justamente pela opção que ele faz desde o começo de estar lá, de estar longe, de não comungar com esse centro de poder. Para Jesus não interessa o quartel, o templo, o palácio, o armazém, a sinagoga. Qual é o lugar de Jesus? É a Galileia dos pagãos. Galileia das nações, como diz aí. Nações e pagãos é a mesma frase também. Galileia dos pagãos. Dos últimos. E na Galileia dos pagãos, o caminho do mar. Eu chamo a atenção a quantas vezes neste primeiro texto se usa a palavra mar. Nas imagens da Bíblia, o mar sempre é a comparação das forças negativas, de onde vem o mal, que para nós é o inferno. Para a Bíblia, para o povo hebreu, era o mar. Por isso que eles vão ser pescadores. Água para ele é coisa que não presta. O mar era o símbolo destas forças de opressão. O mar é o latifúndio. O mar é o exército romano. O mar é tudo aquilo que na terra dos pagãos, na terra onde nasce esse reino, vai se confrontando. E o confronto se dá a partir de um homem que larga Nazaré. Interessante essa reflexão de Mateus. Larga Nazaré para ir em Cafarnaum, na beira-mar. É aqui que vamos comprar abrigo. A opção de largar a roça para ir a Cafarnaum, na beira-mar, no lugar onde se dá esse confronto, de onde vai emergir
o reino. De lá ele vai anunciar: convertam-se, preparem-se, porque o reino está aqui. O lugar do reino, aonde o reino vai brotar, de onde o reino vai nascer, não vai ser do templo de Jerusalém, não vai ser da sinagoga, vai ser na beira-mar. Terra de todos. Terra aonde um pagão também pode ir. Terra que não tem confins, não tem cerca, não tem limitações. Nesta beira-mar, ele vai começar um grupo, e o grupo vai ser um grupo de pescadores, de gente que trabalha no mar. Vou fazer de vocês pescadores de gente. Essa tradução é uma tradução correta, mas não transmite o sentido da palavra que Jesus usou, pelo menos no texto de Mateus e de Marcos. Pescar não no sentido de tirar o peixe do mar para depois comer. Esse é o trabalho do pescador. Tira o peixe do mar, morre e come. A palavra usada na língua que foi escrita este evangelho, zoos, é a palavra zoos, que quer dizer vida. É tirar, é salvar do mar. O pescador não no sentido daquele que captura o peixe para botar na panela, porque senão o pescador é muito safado, vai salvar o quê? Vai esperar para matar de novo? É aquele que vai tirar do mar as pessoas. A missão do grupo dos pescadores que estarão com Jesus é tirar do mar o povo. E o mar, nós já vimos, é tudo aquilo que é a opressão que massacra. É tirar para que vivam. Não tirar para que vão na panela. Tirar para que vivam. O mar é o lugar da morte. Por isso que no mar depois Mateus vai mandar a legião e os porcos. Você lembra? Que a legião e os porcos foram para o mar. Por isso que para o mar, grupo número 6, vocês lembram? Para o mar quem vai é este monte aí. Lembram quando terminava o capítulo, o texto do grupo 6? Eu lhes digo que se vocês tiverem fé, vocês vão dizer a este monte aí, que arranca daqui e vai para o mar, e ele vai. E este monte aí não é uma montanha qualquer. Jesus Cristo não está querendo que nós tentemos mudar a geografia da situação. Não vou experimentar a mudar os montes, não. Este monte aí é o único monte que Jesus está vendo subindo de Betânia para Jerusalém. Este monte é o Monte Sião. Este monte é o monte aonde em cima está Jerusalém. Aonde em cima está o palácio, aonde em cima está o quartel, aonde em cima está o templo, aonde em cima está o armazém, o mercado. Este monte aí é o lugar aonde está concentrada a força que mantém o povo na escravidão. E eu lhes digo que se vocês tiverem fé, vocês vão dizer a este monte aí, vai para o diabo, e ele vai. Se enfrenta o monte sem ter medo do monte, porque o lugar do monte é o mar. O mar não é o lugar do povo. O trabalho nosso é tirar as pessoas do mar. Eu estou ligando um texto com o outro para entender a missão de Jesus como Mateus trabalha. É a clareza que o grupo de Mateus tem que recuperar em toda aquela crise que estamos vivendo, ter claro que se nós estamos com Jesus, não estamos com Jesus simplesmente para fazer uma procissão ou para fazer um momento de festa. Se nós estamos com Jesus é por uma única missão: ser pescador de gente, tirar a gente do mar. Esta é a nossa missão. Se Jesus nos chama, isso tem claro, Mateus.
Se Jesus nos chama, não nos chama simplesmente para constituir um grupo bonitinho, para fazer amizade um com o outro, nos chama com o objetivo de tirar do mar os que estão oprimidos pelo mar. Por isso que vamos ver Jesus acalmando o mar, mandando o mar se calar. Este homem tem poder e vai. E vamos ver mais tarde em Mateus uma comunidade no barco, no meio do mar, apavorada pela maresia. E vamos ver Jesus caminhando sobre as águas, tranquilo na Silva. E Pedro dizendo: se tu é teu fantasma, é um fantasma, não é ele. Ele? Não, é um fantasma. Espera, não, é ele mesmo. Não, deve ser um fantasma. Não é ele. Bom, sim, sou eu, diz Jesus. Sou eu. Já bem. Em hebraico, sou eu. Então, se tu é tu, diz para eu vir aí em cima do mar. Então vem. Sabe como termina o negócio? Homem de pouca fé. A fé se mede em cima do mar. A fé não se mede na sinagoga. A fé não se mede no templo. A fé não se mede. A fé se mede em cima do mar. É um símbolo, mas é muito importante. É lá que vamos ter que medir qual é o tamanho da fé de Pedro. É em cima do mar. E é em cima do mar que nós temos que definir se o Cristo no qual nós acreditamos é alguém vivo ou não passa de um fantasma, de uma visagem. O Cristo que nós anunciamos é Ele ou é um fantasma? Ou é uma visagem? Ou é algo que nós inventamos? Vamos ter que testá-lo em cima do mar. E aí vai outro passo que Mateus ajuda a sua comunidade a dar. Se somos chamados para o confronto com o mar, para que quem está no mar possa viver, para que quem hoje está sufocando no mar possa voltar a viver pela nossa ação, então quem é que vai fazer isso aí? E a opção de Mateus é uma palavra que Mateus vai usar de cabo a rabo em todo o seu evangelho: os pequeninos. Quantas vezes Mateus usa essa palavra, os pequeninos? Que é pobre, que é fraco, que é criança, que é mulher, que é o último, que é o enfermo. Quer dizer, vai ter um monte de gente, mas a palavra que junta todos eles numa categoria que Mateus tenta fazer recuperar para a sua comunidade são os pequeninos. E aqui vem o segundo texto. Esse pequenino devemos encontrá-lo aonde somente um olhar muito profundo pode encontrar. E encontramos lá, no meio dos últimos, daqueles que são, na lista, considerados os impuros, os pecadores. Lá vem um paralítico. E Jesus lhe diz: teus pecados são perdoados. Sabe como se perdoavam os pecados no Antigo Testamento na época de Jesus? Isso é importante ter presente para entender esta frase. E a raiva dos outros. Como perdoa os pecados? É que para perdoar o pecado, você devia levar para o templo o seu carneirinho, a sua ovelhinha. E se não tivesse mais recursos, se você fosse o pobre mais pobre lascado, então devia, não, pior ainda, 4,5 litros de farinha. 4,5 litros de farinha de trigo de primeira classe, não é essa misturada como faz agora o pão com o seu farelo. Não é como farelo, é purificada mesmo. Dessa do pão branco que os padres gostavam de comer no tempo. E vender. De vender. E aqui Jesus diz a alguém: os teus pecados
pecados são perdoados sem pagar coisíssima nenhuma. Aí desestrutura o elemento econômico básico, porque o templo se sustentava pelo sacrifício pelos pecados. Eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Termina o texto 2 vezes. O grupo 2 e o grupo 3 encontram a mesma frase. Vocês sabem o que significa que não quero sacrifício, eu quero misericórdia? A certeza que o mar pode ser vencido se você acredita que o seu Deus é o Deus da misericórdia. Misericórdia é ter o coração ao lado do mísero. Misericórdia não é um sentimento de compaixão e de piedade, não. Misericórdia é um posicionamento. De que lado você está? Lembram o Magnificat? Vocês sabem de cor. A misericórdia dele se manifesta de geração em geração sobre aqueles que o temem. Ele levanta do pó o humilhado e derruba o poderoso. Ele enche de bens os famintos e manda embora os ricos de mãos vazias. Na nossa mentalidade, encher de bens os famintos, levantar o humilhado é misericórdia, derrubar o poderoso não é. É. Para a Bíblia é a mesma misericórdia a que levanta o humilhado e derruba o poderoso. É a mesma misericórdia aquela que enche de bens os famintos e tira de quem tem demais. É a misericórdia de Deus que está fazendo, construindo o seu reino. Não se pode comprar a ação de Deus com o sacrifício. Por isso se escandalizam, porque Jesus come com os pecadores, porque Jesus come com os... Ele vai dizer mais tarde, o texto lembrou? Quem trabalhou o texto lembrou? As prostitutas e os publicanos vão entrar no céu antes do que vocês. Quem eram esses vocês que estavam escutando? Grupo 7. Quem eram esses vocês? 6, sim. Quem era? Grupo 6. Quem eram esses vocês que estavam dizendo que vocês vão entrar depois? Primeiro vão entrar os ladrões e as prostitutas. Os doutores da lei, os sumos sacerdotes e o chefe dos sacerdotes. Não eram pecadores piores do que publicano e prostituta. Não, eram os chefes dos sacerdotes e os doutores da lei. Quando chega um camponês de Nazaré, que se misturou com pescadores, se misturou com publicanos, chega lá no templo e vai dizer ao chefe dos sacerdotes e aos doutores da lei: um pai tinha 2 filhos. Olha a parábola essa, de uma profundeza. O pai tinha 2 filhos e mandou os 2 trabalhar na vinha. O primeiro disse: eu vou. Mas não foi. E o segundo disse: eu vou não. E acabou. Quem é dos 2 que fez a vontade do pai? O segundo é assim eu digo. As prostitutas e os publicanos entrarão no reino antes do que vocês, porque eles se converteram. Vocês não. Vocês não foram capazes de captar o novo. Vocês quiseram costurar o pano novo no vestido velho. Vocês quiseram botar o vinho novo no odre velho. Não funciona. Não funciona. Não dá como compatibilizar. Na hora que você opta pelo mar, na hora que você opta por tirar do mar o povo, na hora em que você opta por crer na misericórdia de Deus, por escolher os pequenos e os últimos, não adianta. Alguém vai comprar briga, porque o velho com o novo não combina. Daí vem o sinal básico. O sinal básico que Mateus vai destacar vai ser a perseguição. Jesus Cristo foi perseguido e como ele nós também, etc, descrição de Mateus. Não dá, a perseguição, vamos ver melhor no detalhe isso, a perseguição não é um incidente. A perseguição vem de uma opção clara. Vem da opção, primeiro, a opção de botar no meio, ao centro de tudo, o pobre.
Na sinagoga de lá estava o paralítico, o pessoal juntado para ler a palavra de Deus dia de sábado, e Jesus que diz ao paralítico: vem cá tu no meio. No meio da nossa reunião não deve estar a Bíblia. Oh, cuidado, viu? E não sermos também nós uma sinagoga de fariseus. No centro não deve estar a Bíblia. No centro deve estar o pobre, sempre. E é olhando para o pobre que está aqui no meio, para o impuro, que nós temos que decidir o que é que a gente faz de sábado ou de domingo no nosso caso. Se a gente faz o bem ou faz o mal. Se a gente dá a vida ou a gente mata. Essa é a resposta decisiva. Nós vamos dar a vida ou vamos matar? O que é que nós estamos reunidos para fazer o que na nossa comunidade? Para dar a vida ou para matar? Para dar a vida. Sim, mas nós temos que responder isso olhando para o pobre. Não para a Bíblia. Para o pobre. Vem cá tu no meio. O homem vale mais do que o sábado. O homem vale mais do que a lei. Dirá. O céu. Por isso que Jesus vai enfrentar a perseguição. Por colocar a vida do pobre em primeiro lugar. E não tem nada, mais nada, não tem lei, não tem templo, não tem nada que valha mais do que o pequeno, ao qual nós temos, da frente do qual nós temos que decidir o que é que a gente faz no dia de sábado, no dia da nossa reunião. No latifúndio dos romanos, os discípulos arrancam as espigas para comer. E no lugar de ver o gesto do pobre que busca o direito de sobreviver, o fariseu diz: mas não sabem que de sábado não se pode fazer isso? Como não se pode fazer isso? Parece de ver um paralítico lá no texto de João, que estava há 38 anos lá na beira da piscina, para poder se salvar. 38 anos, uma vida inteira quase. E não conseguia porque somente o primeiro que entrasse na água. E ele nunca era o primeiro, porque devia se arrastar sozinho. Sempre alguém entra. Diz, mas pessoal, não encontrou ninguém que carregasse. Não podiam carregar ele. No sábado era proibido carregar peixe. Nem que alguém quisesse ajudar o pobre podia ajudá-lo. Além. E isso acontecia em Betesda, a casa da misericórdia. Por isso o ridículo de João. Na casa da misericórdia não tem ninguém que tem misericórdia, porque a lei proíbe carregar peso em dia de sábado. Então ninguém vai pegar a foto do pai para jogar na água. E Jesus que lhe diz: bom, então levanta, carrega o teu leito e anda. Manda carregar, então carrega. Se é por causa disso que tu ficou preso, então vai, carrega. E os fariseus que vê o homem não vê. Um homem que estava há 38 anos paralítico, que agora anda, a gente fica admirado. Não, os fariseus dizem: mas como? Você não sabe? Sábado não pode carregar com a cama? É proibido carregar peso de sábado? Cegos. Cegos porque para eles não é importante a vida do homem, é importante a lei. É o direito canônico. Me perdoe. De qual é importante? Qual é o decisivo? Isso que eu quero dizer. Qual é, não quero, além do contexto universal, qual é o decisivo? A referência última e definitiva é o pobre. Por isso que matam Jesus. Por quê? Porque a esse pobre Jesus não somente acolhe. Não somente acolhe. Nós vimos lá Jesus curando, cada trecho falava que curava doente, não foi? Pois que Jesus sempre estava pensando em doente. Não é só porque acolhe aos pobres. Não é só porque ajuda os pobres. Jesus acredita no pobre. Jesus aposta no pobre. Vem tu comigo. Jesus não diz simplesmente ao publicano: tu é perdoado. Ele diz: Mateus, vai comigo. Ele não diz simplesmente ao pescador: tu não és impuro, vai comigo. Ele aposta, ele acredita no pobre. Ele sabe que o servo de Javé, que trabalhou o terceiro texto,
deve ter lembrado no fim. Os céus nos dizem que possui sobre si o Espírito de Deus e que deve anunciar a boa nova às nações é o pequeno. Por quê? Porque pode gostar ou não gostar, pode crer ou não crer, pode ser do teu agrado ou não, mas foi da vontade de Deus fazer assim, ponto. Porque Deus quis isso. Foi do teu, eu te agradeço, Pai, porque foi do teu agrado revelar isso aos pequenos e não aos sábios. Assim tu quiseste fazer o que eu podia achar até agora, que quem sabe quem tinha a verdade era quem estudou mais, quem conhecia toda a moral. Foi os pequenos, os últimos, os pequeninos. Eles sabem porque eles nunca vão concordar com o mar que o está sufocando. Vão perseguir Jesus por causa disso. Vão perseguir Jesus por causa do pão. Vocês falaram em multiplicação dos pães, mas o Evangelho não fala em multiplicação dos pães. Só o título. E o título não foi o evangelista que escreveu. Por que digo isso? Eu não sei o que aconteceu lá porque eu não estava lá para ver. Não me perguntem o que aconteceu lá. O que eu sei é o recado que Mateus guarda para a sua comunidade, no coração do seu evangelho. O que ele costuma chamar de lição dos pães. De um lado, um banquete do poderoso na cidade, e para manter fidelidade à palavra que ele deu, para não perder a cara diante dos convidados, manda matar João. Produz morte. Do outro lado, um povo que está com Jesus, do qual Jesus tem compaixão, e que no fim come pão. As palavras que o Evangelho de Mateus usa são duas: partir e dar. Não existe a palavra multiplicar no texto. Eu não sei como foi que aconteceu, porque eu não estava lá para ver. Agora, o que eu tenho que fazer é isso: partir e dar. Multiplicar pode ser uma coisa divina. Exige um milagre. Exige algo de extraordinário. Partir e dar. Qualquer um de nós que tenha coração bom pode fazer. Qualquer um. Esse é o recado deixado aos pequeninos. Os pequeninos vão comer quando eles aprenderem que a lógica do comer não vem do mercado. Começaram assim os discípulos: manda embora a turma para que cada qual compre e coma. Na lógica do mercado, na lógica do poder romano, tem que ir na aldeia, tem que buscar um comércio, tem que puxar um dinheiro, tem que comer, pagar para comer, comprar para comer. Isso é a lógica. E o que Jesus diz: não, mas espera aí, não manda embora não. Vocês vão dar jeito. Mas nós só temos 5 pães e 2 peixes. Bora começar com isso. Traz aqui. E parte. E nesse gesto de partir e de dar, é um gesto que não termina mais. 4.000 pessoas comem fartamente. 5.000. 4.000 segunda vez. 5.000 pessoas comem fartamente e ainda sobra 12 cestos. 12 é o número do povo na Bíblia. Número 12 sempre foi o número ligado ao povo. 12 cestos sobram lá. O excedente não é do mercado. O excedente não é do patrão. O excedente não é do capitalista. O que sobra é nosso. Nasce a opressão no momento que o excedente fica no armazém, controlado por um grupo pequeno.
Agora tem que juntar todos, tudo que sobrou, nos 12 cestos. É coisa nossa. Este projeto é muito simples. Se tira o peixe do mar partindo o pão, assumindo tua missão. Projeto muito simples, muito pequeno. Isso vai levar Jesus à morte. Um projeto muito simples e é feito da certeza que não está nas riquezas a solução da pobreza. Não está. O rico, para ser perfeito, tem que largar o que tem. Aquele texto é interessante. É mais fácil um camelo entrar no fundo da agulha do que um rico entrar. Aí vieram os biblistas e descobriram os biblistas que camelo é uma palavra usada também para indicar a corda com a qual o navio era atracado ao porto. Se chamava essa corda de camelo. Aí foram descobrindo outros biblistas que a agulha era o nome de uma porta de Jerusalém. Tinha a porta de uma agulha. Então transformaram a agulha em porta, o camelo em corda, aí passa. Aí passa. São 2000 anos, vocês concordam comigo? São 2000 anos que as nossas igrejas estão tentando empurrar os camelos para ver se passa pela agulha. Todas as colégios para ricos, escola para ricos, 2000 anos que nós estamos empurrando o camelo. Vai se passa, passa. Não passa, gente. Não adianta. E o que não adianta? E o que é pior, que quando você empurra o camelo não passa nem aí. Que entope o buraco. Essa clareza que não é a lógica. Você tem que ter uma outra lógica, que é a lógica do dar. Nós deixamos tudo para estar contigo. É uma outra lógica. O cêntuplo não vem da acumulação do empório. O cêntuplo não vem do latifúndio. O cêntuplo vem da partilha. Esta aqui é a fé básica no momento em que o grupo de Mateus se depara com esse mundo romano, que tem como único grande programa definitivo o programa do mercado e do mercado livre. E quanto mais se compra, melhor se fica. É fundamental na luta ter claro que o cêntuplo não vem de lá. De lá vem o cêntuplo da miséria. De lá vem o cêntuplo. Porque enquanto um tem 100 que não tem 99 que não tem nada. Essa porta era se é uma corda, viu que era difícil da Deus, depois diz que é fácil correr na porta. Pois é, mas aí depois se deixa para então não diz que tudo é tudo, né? Aí acaba entrando tudo. Esquecendo que a salvação não é tarefa nossa, é tarefa do Pai. E quem é que vai para o céu, eu não sei. E não cabe a mim julgar quem é que vai para o céu, e não me atrevo a dizer isso. Agora, quem constrói o reino, vai ser difícil que sejam os ricos. É só ver nós, né? Como dizia Paulo na sua carta, olhem vocês. Quem constrói o reino de Deus? Se o rico depois vai no céu, não sei dizer. Quem se salva? Quem se salva deixa que o pai, porque é possível, os olhos por cima, Deus ele resolve tudo. Quem se salva? Agora, quem constrói o reino? Aonde eu aposto? Aonde eu vou investir para a construção dessa nova sociedade? Aí vem a lição da mulher de Betânia. E eu chamo a atenção para terminar essa reflexão. Betânia é uma palavra hebraica que quer dizer casa do pobre, casa do oprimido. Betânia não é somente um lugarejo perto de Jerusalém. Betânia vai ser um lugar aonde Jesus vai se refugiar nesta última semana em que entrará em confronto com Jerusalém. De um lado, Jerusalém, com todo o seu poder, do outro lado, a pequena Betânia, a casa do pobre. Lá é o lugar de Jesus. E na casa do pobre está sendo anunciado o Evangelho.
E Mateus copia Marcos aqui, nessa mesma lógica. No templo estão lá reunidos sacerdotes e fariseus para decidir como vamos matar esse homem. Na Páscoa não, porque tem muita gente, o povo gosta dele, vamos ver, articulando a data melhor de pregar e matar esse homem. Isso em Jerusalém, isso na cidade, isso na capital, não podia. Em Betânia, na casa do pobre, está Jesus junto com o leproso, o pobre mais pobre. E lá entra uma mulher que não tem nome. João vai dizer que é Maria. João, mas no Evangelho dele tem outras coisas. Em Marcos e Mateus, Lucas vai transformar essa mulher numa pecadora, tem outros objetivos. Essa história vai ser difícil de saber o que aconteceu, porque os quatro contam de maneira diferente. Mas como aponta Mateus, é muito simpática. Diz que entra essa mulher sem nome, sem ser confiada. Entra, não diz uma palavra sequer essa mulher. Não diz uma palavra sequer, simplesmente ela quebra um frasco de perfume muito precioso e deixa esse perfume cair na cabeça de Jesus. E o pessoal que está lá, João vai dizer que foi Judas a dizer isso. Mas que foram todos que estavam lá. Todos, não dá a culpa para Judas, porque nós também somos assim. Diz, pô, mas espera aí. Por que jogar fora esse montão de dinheiro? Mas não era melhor vender, dar para os pobres e depois distribuir? Não foi isso que Jesus tinha dito ao jovem rico? Vende, dá aos pobres, agora está jogando fora, vamos dar para os pobres. E Jesus te responde, deixem ela em paz. Ela fez o bem. Não é uma obra boa, como diz a Bíblia, é o bem. Ela fez o bem. Ela ungiu o meu corpo em vista do meu sepultamento. Toda vez que vai se dizer o Evangelho, vai ter que se falar do que ela fez. Esse é o Evangelho, viu, gente? Toda vez, você quer saber o que é evangelizar? Conta o que fez essa mulher. Não é contar de Jesus, não. Toda vez que vocês anunciarem o Evangelho, vão dizer o que essa mulher fez em honra dela. Mas o que essa mulher fez, afinal das contas? O que ela fez de tão? E esse é o Evangelho. Acho que aqui estamos no eixo da mensagem de Jesus. Este é o Evangelho. Na casa do pobre se decide o que é que nós temos que fazer com os pobres. Na casa do pobre está se discutindo como é que a gente ajuda o pobre. E a posição dos que estão presentes, apesar de andar 3 anos junto com Jesus, não entenderam coisíssima nenhuma. A posição dos que estão lá era dizer, vamos vender, ganhar dinheiro e distribuir o dinheiro aos pobres. Conclusão. Para você ajudar um pobre, precisa de um rico que tenha dinheiro no bolso para comprar o seu perfume. Senão, como é que tu consegue o dinheiro? Marcos diz que eram 300 denários. 300 denários é o salário do ano todo. É dinheiro para chuchu. Isso é só o frasco, sem o perfume. Imagina o perfume que era nada. Para você, na lógica do discípulo, para você ajudar o pobre, precisa encontrar um rico que tenha no bolso dinheiro sobrando e se disponha a comprar o teu perfume para te dar o dinheiro e tu dá o dinheiro para os pobres. Conclusão, sem rico ninguém ajuda o pobre. E este é aquilo que nós pensamos 1000 vezes. Tem que empregar os ricos porque eles têm dinheiro. Como é que a gente diz? Quem tem não quer, quem quer não pode. Né? Tem que pegar quem tem para ajudar quem não tem. Esta é a lógica que parece mais comum. Vamos tentar encontrar um rico bondoso que compre o nosso perfume e a gente depois distribui 300 denários
300 pobres vão comer hoje. E vão ficar com fome amanhã. Tudo bem. E Jesus te disse, não, o que ela fez é o Evangelho. Os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão fazer com eles o que ela fez. Poderão fazer do bem. O que ela fez? Ela foi ungida. E aqui temos que jogar com o sentido da palavra ungir na Bíblia. A palavra ungir em hebraico é a palavra Messias, Mashiach. A palavra ungir em grego é a palavra Christos. Cristo. Aqui não é um santo. Cristo. Aquilo que, segundo o Antigo Testamento, era única e exclusivamente direito dos sumos sacerdotes. Primeiro dos reis, e depois que a monarquia se acabou, dos sumos sacerdotes. Lembram Samuel derramando o perfume na cabeça de Davi, ungindo ele rei? Lembram? Lembram de Moisés derramando sobre a cabeça de Arão? Tem até aquele salmo que parece que o perfume que desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão. O que aconteceu com Jesus? O capítulo 30 do Êxodo vai dizer que o óleo da unção nunca pode ser usado como um leiro. O leiro que usar seja ouro. É exclusivo do sumo sacerdote. O sacerdote ungido. E essa mulher é capaz de ver no pobre de Nazaré o ungido. É capaz de ver no pobre de Nazaré o Messias, o Cristo. Essa mulher chega lá de Jesus e o unge como se ungiam os reis e os sacerdotes para entregar-lhe a missão. E a missão é o sepultamento. Vai, companheiro, até o fim, até a morte. Vai. Tu és o escolhido de Deus. Tu és o ungido. Isso é o Evangelho. Saber reconhecer no pequeno, no pobre, o escolhido, aquele que Deus chamou para mudar essa situação. Nós todos, aos pobres, devemos fazer o que essa mulher fez com Jesus. Essa é a tarefa da igreja. Anunciar o Evangelho. A igreja nasce porque precisa que alguém anuncie o Evangelho. Só em função do Evangelho nasceu a igreja. E o que temos que fazer é o que essa mulher fez com Jesus. Não se trata de ajudar o pobre somente. Não se trata de acudir o pobre somente. Se trata de acreditar que o pobre é o ungido. Quem acredita no Deus dos pobres precisa que saiba acreditar também nos pobres de Deus. Da mesma maneira. Da mesma maneira. Este é o pobre que vai. E Jesus vai até o sepultamento. É ungido em Betânia para que ele vá a Jerusalém. É ungido em Betânia, na casa do pobre. Eu acho que Betânia deveria ser as nossas sedes, Betânia, né? As casas dos pobres. Lá o pobre é ungido para que tenha a capacidade, a força, a mística de saber enfrentar o mundo. De ir em Jerusalém, sabendo que lá vai morrer. Não vai ser fácil. Porque Jesus não está andando lá com um esquadrão militar, não está andando lá com bombas atômicas, nem com as 12 legiões de anjos de que fala Mateus. Jesus está andando lá só, a enfrentar esse monte. E nesse enfrentamento ele vai morrer.
na certeza, porém, que depois de 3 dias eu vou viver. Para que o pobre tenha a coragem de enfrentar o monte, de jogar o monte ao mar, precisa que descubra sua realidade, ver a si próprio, não com o olho do patrão, que diz, oh coitadinho, tu não vale nada, tu é burro, mas ver-se a si próprio com os olhos de Deus, tu és o Cristo, tu és o Messias. Não só Jesus, tu, os pobres sempre terão com vocês. Façam o bem. E o bem que ela fez com Jesus. Então esses são os grandes valores que norteiam o Evangelho de Mateus. Vamos para o nosso almoço, porque realmente nós também trabalhamos, não merecemos comer, conforme